Agora nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? Nós vamos agora aprender como que a gente faz multiplicação e divisão com os números decimais, tá bom? Aqueles números que têm vírgulas, como é que a gente faz para multiplicar e dividir? Nós já aprendemos que para somar e subtrair números com vírgulas, a gente precisa só colocar vírgula debaixo de vírgula e resolver a operação. Agora, na multiplicação e na divisão, já vai ser um pouquinho mais diferente, tá bom? Então, vamos começar pela multiplicação. Qual é a regrinha que a gente precisa lembrar na hora que a gente for multiplicar um número que tenha vírgula? Como é que a gente vai fazer isso? Quando a gente for armar essa operação, não precisa da gente colocar vírgula debaixo de vírgula. Na verdade, a gente pode esquecer que o número tem a vírgula, resolver a operação normal, igual a gente faz uma multiplicação com qualquer outro número, e só no final é que a gente vai analisar onde a gente vai colocar a vírgula, tá bom? Então vamos lá que eu vou explicar para vocês agora como que a gente vai aprender a saber onde que colocamos a nossa vírgula. Então vamos aos nossos exemplos, tá bom? Vamos fazer o exemplo então, primeiro da multiplicação. Como eu falei para vocês, a gente vai multiplicar como se não tivesse a vírgula. Olha só, aqui eu tenho 1,75 e aqui eu tenho vezes 4. Então eu vou esquecer que tem essa vírgula aqui e vou resolver normalmente. Então vai dar, ó, 4 vezes 5 é 20, sobe 2. 4 vezes 7, 8, 28 com mais 2, 30. 4 vezes 1 é 4, 4 com mais 3 é 7. Tá, resolvi a multiplicação como se não tivesse a vírgula e agora eu preciso analisar onde é que eu vou colocar a minha vírgula. Eu venho aqui agora, olha, e conto assim, olha. Quantos números eu tenho depois da minha vírgula? Eu tenho aqui, olha, 1, 2 números depois da vírgula. E aqui não tem nenhum, então eu só tenho esses 2 números aqui depois da vírgula. Então eu tenho que vir aqui e colocar 2 números depois da vírgula. Eu conto aqui, ó, 1, 2, então a minha vírgula vai ficar aqui. Então meu resultado é 7,00, que eu já falei para vocês que quando depois da vírgula tem só os números zeros, a gente pode falar que esse número aqui é só o número 7, porque 7,00 é a mesma coisa que 7 inteiros, ok? Vamos fazer mais um exemplo agora. Vou resolver, tá vendo que eu nem coloquei vírgula debaixo de vírgula, porque aqui na multiplicação, olha, nós vamos resolver multiplicação. Não precisa de colocar vírgula debaixo de vírgula. Eu posso resolver como se não tivesse a vírgula. Então eu nem coloquei vírgula debaixo de vírgula. Coloquei os números aqui normal e vou resolver a minha multiplicação. E só no final é que eu vou analisar onde eu vou colocar a minha vírgula. Então nós vamos resolver aqui, olha. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 8 é 40. Sobe o 4. 5 vezes 1 é 5, com mais 4 que está lá em cima, 9. Agora eu passo para o número de cá. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 8 é 8 e 1 vezes 1 é 1. Agora a gente soma isso aqui. Isso aqui, gente, é multiplicação normal, tá bom? Então vai dar aqui, ó, aqui vai descer esse 0, 0 mais 0 é 0. 9 com mais 8 é 17, vai subir 1 aqui e 1 mais 1 é 2. Pronto, fiz a minha primeira etapa, que é resolver a multiplicação. Agora eu preciso analisar onde que eu vou colocar a minha vírgula. Eu vou ter que vir aqui em cima agora e contar quantos números eu tenho depois da vírgula. Aqui eu tenho, olha só, 1, 2 e aqui eu tenho mais um depois da vírgula. Então, na verdade, eu tenho 1, 2, 3 números depois da vírgula. Então, aqui no meu resultado também, eu vou precisar ter 3 números depois da vírgula. Eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, a minha vírgula vai ficar aqui.
Lembra que eu falei ontem para vocês na nossa aula do Zoom? Se depois da minha vírgula lá no final terminar em zeros, eu posso tirar esses zeros. Então, a minha resposta vai ficar só 2,7. Bom? Porque 2,700 é a mesma coisa que simplesmente 2,7. Bom? Então, esse aqui é o resultado da nossa multiplicação. Bom, agora que já aprendemos a multiplicar números com vírgulas, nós vamos aprender agora a dividir um número que tem vírgula. Para fazer a divisão, é um pouquinho mais trabalhoso, tem mais detalhes que a gente precisa analisar. Primeira coisa, para a gente resolver uma divisão, a gente precisa tirar a vírgula, porque não tem como a gente dividir um número com vírgula, a gente precisa eliminar essa vírgula. Só que não é simplesmente eliminar a vírgula. Antes de eliminar a vírgula, a gente precisa igualar as casas decimais. Eu não posso tirar a vírgula se as casas decimais não tiverem iguais. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é analisar se as casas decimais já estão igualadas. O que é casas decimais mesmo? São os números que ficam depois da vírgula. Então, eu vou precisar analisar se a quantidade de números que tem depois da vírgula estão iguais. Depois que tiverem iguais, a gente pode eliminar a vírgula e resolver a divisão, tá bom? Então, presta atenção, eu tenho uma divisão para eu resolver. Primeira coisa que eu vou olhar é se as casas decimais estão igualadas. Se não tiver igualadas, como assim? Vamos supor que eu tenho um número dividido pelo outro número. Se nesse número aqui eu tiver um número depois da vírgula e nesse aqui eu tiver dois números depois da vírgula, eu vou ter que acrescentar um zero aqui, para esse aqui ficar com dois números depois da vírgula e esse também com dois números depois da vírgula. Aí sim, eu igualei as minhas casas decimais, aí eu posso tirar a minha vírgula e resolver a divisão normalmente, igual a gente divide os outros números normais. Bom, então vamos lá que eu vou resolver um exemplo com vocês agora. Agora nós vamos fazer alguns exemplos sobre divisão, tá bom? Então eu falei para vocês que a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção aí é sobre as casas decimais. Aqui, olha, nós vamos olhar aqui, olha. Aqui eu tenho quantas casas depois da vírgula? Eu tenho duas casas depois da vírgula, nesse número aqui. Nesse número aqui eu tenho quantas casas depois da vírgula? Olha, só um número depois da vírgula. Coloquei a minha vírgula aqui, olha, de vermelhinho agora, para ficar mais nítido para vocês aí, olha. Eu tenho a vírgula aqui e depois da vírgula eu tenho dois números, duas casas decimais. Aqui eu tenho uma vírgula e depois da minha vírgula eu tenho apenas um número depois da vírgula, então eu tenho uma casa decimais. Eu preciso igualar essas casas decimais, eu preciso que fique, é como se eu fosse uma balança, eu preciso equilibrar isso para eu poder eliminar a minha vírgula. Então, para ficar igual, se aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1, eu vou acrescentar mais um zero aqui, ó. Porque daí, quando eu acrescentar um zero lá, agora sim eu tenho dois números depois da vírgula aqui e aqui também eu tenho dois números depois da vírgula. Depois que está igual, eu posso tirar a minha vírgula para eu poder resolver. Então, presta atenção. Se eu tirar essa vírgula daqui, esse número aqui agora vai virar o número 382, né? Se eu eliminar a vírgula, ele vai virar 382. E esse número aqui, olha, presta atenção. Se eu tirar essa vírgula aqui, vai ficar assim, ó, 0,20. Precisa desse 0,20? Não, o zero antes não precisa, eu posso colocar só o número 20, tá bom? Então aqui eu vou colocar, ó, 20. Agora nós vamos resolver essa divisão. Então vamos recapitular. Qual foi o primeiro passo? Qual foi o primeiro passo que eu analisei? Primeiro eu analisei as casas decimais. Vi que não estava igual, acrescentei um zero para poder igualar. Depois que eu igualei as casas decimais, eu eliminei a vírgula, que se transformou agora nesses dois números aqui, e agora eu vou resolver a divisão, igual a gente aprendeu lá no ensino fundamental a resolver a divisão, nós vamos resolver normalmente. Então, olha só,
20, eu vou pegar primeiro só o 38 e vou dividir por 20. 38 dividido por 20 vai dar 1. Aí 1 vezes 20 vai ser 20. E aí agora nós vamos fazer a subtração, né? 38 menos 20, olha, 8 menos 0 é 8 e 3 menos 2 é 1. Vou descer agora o próximo número, que é o número 2. E aí vou continuar agora. 182 dividido por 20. 20 vezes quanto que vai dar próximo aqui de 182? Vai ser o quê? 9. Porque 9 vezes 20 é 180. Aí, ó, 182 menos 180 vai sobrar 2. Aí o que acontece? Não tem mais ninguém para descer, só que a minha divisão só termina quando eu encontrar aqui o número 0. Daí vocês também já aprenderam o ano passado ou o ano retrasado, provavelmente o ano passado, a gente já aprendeu que quando a gente vai fazendo uma divisão, que sobrou aqui 2, não tem mais ninguém para a gente descer, a gente precisa continuar a nossa divisão, o que a gente faz? A gente coloca uma vírgula aqui e acrescenta um 0 aqui. E agora vai ficar, olha, 20 dividido por 20 vai ser igual a 1. E 1 vezes 20 é 20. 20 menos 20, agora não sobrou ninguém. Então, terminamos a nossa divisão. O nosso resultado é 19,1. Então, a divisão 3,82 dividido por 0,2, que era a divisão que estava aqui inicialmente, o resultado vai ser 19,1. Se você quiser ir na calculadora aí e fazer o teste, você vai colocar lá 3,82 dividido por 0,2, você vai encontrar como resultado 19,1. Mas eu quero já falar para vocês aqui, na hora de fazer as atividades, gente, não fique usando calculadora, tá bom? Arme a operação e resolva, porque vocês precisam aprender a resolver divisão. Eu sei que a divisão das 4 operações da matemática, as 4 operações básicas, a divisão é a que vocês têm mais dificuldade para resolver. Não são todos, tá bom? Mas a maioria tem dificuldade para resolver divisão. Então, nesse caso, como é que a gente faz para tirar essas dúvidas, essas dificuldades? A gente precisa calcular. Enquanto vocês continuarem resolvendo na calculadora, vocês não vão aprender. Vocês precisam praticar, exercitar, resolver divisão para poder aprender direitinho, tá bom? Então, agora nós iremos fazer mais um outro exemplo aqui, o último exemplo que eu vou resolver com vocês. Nós vamos ter que pensar a mesma coisa. Primeira coisa que eu preciso fazer é analisar a quantidade de números que eu tenho depois da vírgula, para ver se as minhas casas decimais já estão igualadas. Olha só, aqui eu tenho 3 números depois da vírgula e aqui eu tenho um número depois da vírgula. Então eu preciso igualar essas casas decimais. Se aqui eu tenho 3 e aqui eu só tenho 1, eu vou ter que acrescentar aqui agora, olha, 2 zeros, para eu poder ficar com as casas decimais iguais. Olha, aqui agora eu tenho 3 números depois da vírgula e aqui também eu tenho 3 números depois da vírgula. E aí agora eu posso eliminar a minha vírgula. Quando eu tirar essa vírgula daqui, olha, vai virar o quê? 0,504. Eu vou escrever aqui para vocês poderem visualizar, olha, 0,504. Se eu escrever esse número sem a vírgula. Então, vai precisar desse 0 aqui no início, gente? Não, não precisa. Eu posso tirar e vai virar 504, tá bom? Aí eu vou dividir agora por esse número aqui. Se eu tirar a minha vírgula, olha como é que ele vai ficar, ó. 1.200. Eu posso tirar aqueles zeros lá do final? Não, porque aqui agora vai fazer diferença. Esse número aqui, olha, é 1.200. Se eu apagar esses zeros que está aqui, olha, ele vai virar 12. 12 é muito diferente de 1.200, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu não posso tirar, tá bom? E agora a gente vai resolver. Tem como eu dividir 500
504 por 1.200? Coloquei aqui bem pertinho, olha, para vocês poderem visualizar direitinho. Tem como eu dividir 504 por 1.200? Não, não tem como, porque o 504 é menor que 1.200. Então, para começar aqui, vocês também já estudaram isso, tá bom? Eu vou ter que colocar aqui, olha, 0, e aqui eu vou acrescentar um 0. Agora sim, eu vou dividir 5.040, eu vou dividir por 1.200, tá bom? Então, quanto que vai dar aqui para a gente poder começar? Olha só, se eu colocar aqui, por exemplo, o número 4... 4 vezes 1.200 vai dar 4.800. E aí, nós vamos diminuir aqui, olha. 0 menos 0 é 0, 4 menos 0 é 4. Aqui 0 menos 8 não dá, eu vou pegar emprestado. Esse aqui agora vai valer 10 e esse aqui agora vai valer 4. 10 menos 8 é 2 e 4 menos 4, 0. Então, sobrou 240. 240, não tem mais ninguém pra gente descer, eu vou ter que acrescentar um 0 aqui, tá bom? Como a gente já colocou a vírgula aqui, então não precisa a gente acrescentar mais nada aqui não, tá bom? É só a gente acrescentar um 0 aqui e continuar a minha divisão, tá bom? Se eu colocar aqui agora, olha, número 2. 2 vezes 1.200 vai dar o quê? Vai dar 2.400. 2.400 menos 2.400, o resultado vai ser 0. Então, o resultado daquela divisão que estava lá em cima escrito, vai ser 0,42, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, qual era a divisão que a gente estava resolvendo, olha. A gente estava resolvendo essa divisão aqui de cima, 0,504 dividido por 1,2, tá bom? Aí eu igualei as casas decimais, eliminei a minha vírgula, aí o número ficou desse jeito que está aqui, e o meu resultado é esse que está aqui, olha, 0,42. Então é isso, tá na hora da gente exercitar, colocar em prática o que nós aprendemos, tá bom? Daí você vai testar seus conhecimentos e saber se você aprendeu de verdade, tá bom? Então vamos à nossa atividade de hoje.